Bem-vindas e bem-vindos ao último dos 10 episódios dessa série Investindo com Elas, os caminhos para seus investimentos, que traz histórias inspiradoras de lideranças femininas aqui do Itaú para mulheres que querem trilhar esse mercado financeiro. E hoje a gente fecha com chave de ouro com a diretora de administração fiduciária do banco, a Roberta Anchieta, que é uma das grandes inspirações para mulheres que trilham essa caminhada. Roberta, é uma grande alegria te ter aqui. Eu acho que é um grande encerramento para essa série. Tu é das mulheres que toda mulher que entra no banco sabe que existe e quer um dia conhecer. Então, assim, sinta-se em casa. A gente tem muito a compartilhar aqui. Rê, muito obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje. E muito obrigada pelas palavras também. A gente que agradece, estava ansiosa para conversar contigo nessa série. A gente trouxe mulheres com histórias tão incríveis, com tanta presença, com tanta inspiração. E não tinha como a gente não te convidar para fazer esse encerramento, porque acho que a gente, pensando na representatividade feminina nesse mercado financeiro, e a gente aqui vai trazer um recorte de diversidade de raça também, mas pensando em mulheres, todo mundo tem ali um olhar quando fala em você, pelo que você representa e pelo que você carrega junto. Queria te ouvir um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho mais da sua carreira, o que te trouxe até aqui, aonde você está agora, para a gente poder te conhecer melhor também. Bom, Rê, vamos lá. Então, quando eu começo a falar da minha trajetória, eu sempre começo pelos meus pais, porque não tem como, né? Bom, eu sou nascida no Rio de Janeiro. Meu pai, um homem preto, pobre e brilhante. Então, o meu pai, por meio da educação, meu pai fez 3 faculdades, mestrado, doutorado. Por meio da educação, ele mudou o destino da nossa família. Então, eu sou uma mulher preta. Hoje, 70% da população periférica do Brasil é negra. Então, eu fugi a todas as estatísticas graças ao meu pai, ao trabalho do meu pai. E o meu pai trabalhava no mercado de capitais, o meu pai trabalhava com ações, com renda variável. Então, você já deve ter percebido nesses poucos minutos de conversa que eu tenho um pai bem herói, e eu Bem, nunca quis ser pediatra, bailarina, professora, astronauta, eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Eu não sabia o que isso significava exatamente, mas se papai fazia, eu queria fazer também. O que meu pai fazia com a gente, eu tenho um irmão mais novo, 1 ano e meio, o que que ele fazia com a gente para estimular? Se a bolsa subisse mais do que 7% no dia, que acontecia naquela época às vezes, a gente ganhava presente. Se a bolsa caísse, papai chegava chateado. Então a gente acompanhava a bolsa diariamente para ver se ia ter presente ou não ia ter que presente. baita estímulo! Não é? Então a gente cresceu nesse meio, cresceu ouvindo falar sobre isso, e investimento sempre fez parte da nossa vida de alguma forma, né. Seja meu pai falando, seja depois a gente estudando, mas sempre esteve ali. Quando eu fui fazer graduação, bom, eu vivi numa família, né, eu tenho o privilégio de ter tido uma família estruturada, com um pai e uma mãe que estudo sempre foi o tema principal na minha casa. Então, assim, ninguém não tinha: "Ah, não sei se vou fazer faculdade", não era uma conversa, "Vai fazer faculdade", não tinha essa conversa. E hoje, olhando para trás, eu vejo que eu fui criada para ser uma executiva de alguma forma, sabe? Quando, sei lá, a gente acabava um almoço no final de semana, minha mãe falava: "Filha, me ajuda a lavar a louça". Eu lembro do meu pai falando: "A menina está estudando, deixa a menina estudar, que não sei o quê". Então eu não fui criada de uma forma machista. E eu fui criada falando sobre dinheiro, o que também é muito pouco comum para as mulheres. Quando eu fui fazer vestibular, conversando com meu pai: "Você vai querer mercado financeiro mesmo?". "Vou, claro". E eu sempre fui muito boa em exatas, eu sempre gostei de matemática. Ele falou assim: "Mas minha filha, então por que você não faz matemática ao invés de fazer administração?", que eu estava pensando. Falei: "Mas funciona, pai?", ele: "Funciona". Falei: "Ah, então tá". Então eu sou formada em matemática aplicada e computacional pela Unicamp, que também
já é bem masculino, né. Nós entramos em 122 mulheres, 122 pessoas, éramos 7 mulheres. Nossa. Então, era muito pouca mulher na matemática, é até hoje, né, tanto que tem toda essa campanha do STEM, né, para aumentar mulheres nessas áreas de exatas. Acabando a faculdade, vamos fazer programa de trainee, né, era o que eu queria. Bom, lembrando que graças à minha vantagem social, eu acho que eu vou até fazer uma pausa aqui, Rê, que eu acho que tem um conceito que é bem importante. Uhum. A diferença de privilégio para vantagem social. Então, o que é o privilégio social? É tudo aquilo que ninguém pode tirar de você. O meu pai e a minha mãe, a família estruturada é um privilégio social. No caso, o que é um privilégio social? A branquitude. Ser branco é um privilégio social. Uhum. Isso ninguém pode tirar de você e te traz vantagens. Então, né, há estudos que dizem que, mesmo numa situação de rua, quando você pega 2 crianças que moram na rua, uma branca e uma preta, a branca diz que tem mais privilégio, porque ao entrar no shopping para usar o banheiro, ela não é seguida. Uma criança preta moradora de rua não consegue entrar no shopping porque não deixam. Isso é privilégio. O que é vantagem social? É tudo aquilo que pode tirar de você: status, dinheiro, posição, cargo, tudo isso. Então, eu tive uma vantagem social graças ao trabalho do meu pai. Eu sempre estudei em escolas particulares. Eu entrei numa faculdade pública quando não se falava em cotas. Eu pude fazer um intercâmbio, né, eu morei em Nova York um tempo estudando. Então, tudo isso me proporcionou um repertório, um conhecimento, e as instituições, né, que eu estudei, tudo isso me proporcionou que eu conseguisse entrar naquela época no programa de trainee da época. Então, eu entrei como trainee no banco no ano 2000, Rê, faz 25 anos que isso aconteceu. Há 25 anos eu entrei no banco e entrei na área de mercado de capitais, que hoje a gente chama de WMS, que é a área que eu estou até hoje, né, que é o Wealth Management Solutions, que é a área que eu estou até hoje. E aí eu fiquei, na Itaú Asset por 17 anos. E acho que aqui vale fazer uma pausa também para explicar direitinho, um fundo de investimento. Eu sempre trabalhei com fundos de investimento. Então, um fundo de investimento tem 4 principais figuras. Uma é uma asset management, que acho que talvez seja a mais famosa, que é quem toma a decisão de investimento. Então, quando a gente vê em filme: "Compra isso, vende aquilo", isso é uma asset. A outra é o custodiante. O que faz o custodiante? Ele guarda os ativos do fundo e assegura a existência daquele ativo em determinado fundo. Então, se o fundo A comprou o papel da empresa XPTO, o custodiante precisa assegurar que dentro daquele fundo está o papel XPTO. Tem o distribuidor, que acho que talvez seja o que a gente tem mais contato ali no dia a dia para quem é investidor de fundo. Então, o distribuidor é aquele que vai ligar para a gente e entender o nosso perfil de risco, quais são os nossos objetivos de curto, médio e longo prazos, o que tira nosso sono. Tudo isso é muito importante na hora de fazer um investimento. E tem o quarto, grande player aqui, que é o administrador fiduciário, que é o que eu faço hoje, né, nos últimos 8 anos. O que é o administrador fiduciário? Ele é o responsável legal pelo fundo perante o órgão regulador, que é a CVM. Então, tem uma função também de um risco, de ser uma área de risco da primeira linha. Eu costumo dizer que o meu maior papel é zelar pelo direito do cotista. É o meu maior papel no banco. Esse é o maior papel do administrador fiduciário. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que a asset management, que está fazendo gestão daquele fundo, está cumprindo o combinado com o cotista por meio do regulamento do fundo, do termo de ciência de risco e de todos os outros documentos do fundo, além da norma da legislação, né. E isso, então, é o papel do administrador fiduciário. Eu hoje sou a diretora responsável pela administração fiduciária de 5.200 fundos, mais ou menos, 1,6 trilhões de reais.
E aí voltando, então eu entrei ali na Asset, fiquei 17 anos, foram 17 anos de muito aprendizado. Ao longo desse meu tempo, eu casei, eu tive Gabriel, que é meu filho mais velho, de 13 anos, eu tive João, que é o meu caçula de 9 anos, e aí eu resolvi fazer essa mudança de perspectiva, ainda trabalhando com fundo de investimento, mas fui trabalhar na perspectiva do administrador fiduciário, que é o que eu venho fazendo nos últimos 8 anos. Que ótimo. Não quis te interromper, mas tenho muitas perguntas a partir da sua introdução aqui, Roberta. Acho muito bacana o seu engajamento, assim, aqui, tanto dentro quanto para fora do banco, e você ter uma consciência muito forte do lugar que você ocupa, do papel que você ocupa. E aí eu não estou só falando de como você traz essa perspectiva de vantagem e privilégio, mas também, dentro desse contexto, você saber que você precisa ser uma aliada nessa luta, porque nem todo mundo está nesse lugar de vantagem e privilégio. E como você desempenha isso bem, e eu vejo o quanto você inspira pessoas e carrega mulheres para essa reflexão, trazendo a sua própria experiência. E eu queria entender um pouco de ti, em que momento você percebeu que você era esse agente, que você precisava de fato ocupar aquele papel, que você representava para outras pessoas, mesmo pessoas que não estivessem no mesmo contexto que você? Olha, eu acho que essa questão, de uma luta mais forte por equidade, ela aflorou quando eu tive o meu primeiro filho, o Gabriel, que é uma criança preta, eu sou casada com um homem preto, é uma criança preta, e tudo que eu pensava é: "Eu não quero que meu filho encontre os mesmos obstáculos que eu encontrei". E eu tive muita dúvida sobre ser mãe. Eu não queria ser mãe. Não queria. Por muitos anos da minha vida eu não queria ser mãe. E sabe por que eu não queria ser mãe? Porque eu achava que ia, atrapalhar minha carreira. Lembra que eu falei que eu fui criada para ser uma executiva? Eu achava que isso atrapalharia os meus planos. E além disso, eu teria uma criança preta, eu não queria botar filho no mundo para sofrer racismo. Então, por muitos anos eu não queria ter filho, até que eu me casei com um homem que nasceu para ser pai. Ele nasceu para ser pai. E aí a gente conversando um pouco antes da gente casar, e aí ele falou assim para mim: "Você diz que não quer ter filho, mas eu nasci para ser pai. O que que nós vamos fazer?". E aí eu falei para ele, eu falei: "Meu amor, eu preciso pensar, porque filho é para sempre. Marido a gente tem um hoje, outro amanhã. Então eu não posso falar que eu vou casar com você porque e ter filho com você porque eu te amo hoje, porque amanhã o filho vai continuar e você talvez não. Então eu preciso pensar". E aí eu pensei bastante, eu pensava assim: "Eu quero ser vó, mas para ser vó tem que ser mãe, né, lá na frente. Eu quero ser vó, ter uma família e tal". E aí eu falei: "Tá bom, vamos lá, vamos ter filhos". E aí eu tive o Gabriel aos 34 anos, que foi o meu primeiro filho. Foi nesse momento que aflorou essa vontade, essa necessidade de falar mais sobre o tema e de trazer mais representatividade, porque eu tive o meu pai em casa como meu grande mentor. Meu pai era um homem preto, de origem pobre, no mercado de capitais, que era e ainda é o mais elitista que a gente tem. E ele sempre me disse que eu podia ser o que eu quisesse ser. Ele falava assim: Minha filha, tudo para você vai ser 3 vezes mais difícil. 2 porque você é preta, uma porque você é mulher. Mas você pode ser o que você quiser ser". E se meu pai me falou isso, ninguém no mundo ia me falar diferente, até se falasse eu não ia ouvir, né. Então aquilo, me fazia como uma mola propulsora, sabe. E com o nascimento do Gabriel, eu falei: "Eu não quero que meu filho tenha que passar pelos mesmos obstáculos que eu passei", sabe. Então eu quero fazer a diferença nessa pauta, nos ambientes nos quais eu estou inserida, que sempre foram ambientes onde eu fui muito única, ambientes muito brancos, porque eu morei a vida toda em Alphaville, que é um bairro ok aqui de São Paulo, eu estudei em escolas particulares, e isso me levou a acessos onde a grande maioria eram pessoas brancas. Então eu conheci o racismo muito cedo. Por quê?
como uma menina preta numa escola de pessoas brancas, eu fui muito humilhada ao longo da minha trajetória infantil, sabe. E eu falava: "Eu não quero isso para o meu filho". Então, ali eu comecei a estudar o tema, porque eu acho que também tem uma coisa muito importante, não é porque a gente nasce preto que a gente nasce com consciência racial, não é porque a gente nasce mulher que a gente nasce com consciência de Com gênero, certeza. a gente tem que estudar. E aí, não adianta sair falando sem estudar, porque se a gente falar sem estudar, a gente vai falar besteira. A gente Sim. tem que estudar a história, que não era o que a gente aprendia na sala de aula. A gente tem que estudar a história mesmo, sabe? E foi isso que eu fui fazer e continuo fazendo, estudando, 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 para poder dar repertório para os meus filhos, né? Eu queria dar repertório para que os meus filhos pudessem sair da humilhação e eles pudessem ir para a ação. E para eu fazer tudo isso, eu precisava me posicionar. E aí eu fui me posicionar aonde em todos os espaços da minha vida. E um espaço que ocupa grande parte da minha vida é o espaço profissional, Sim. é o trabalho. E aí eu já estava com tudo isso na cabeça, um amigo meu de um outro banco me chamou para compor um painel, dia 8 de março, um painel para falar de gênero. Ele, um homem preto, falou para mim: eu queria que você fosse para levar o recorte racial com a intersecção de raça e gênero. Você topa?" Falei: "Topo". E aí fui. E a partir daí eu não parei mais de falar e de me posicionar e de entender o quanto é importante para a comunidade negra, antes da oportunidade, que venham as possibilidades. Porque muitas vezes, quando você não vê uma mulher preta naquela posição, você não se enxerga também, você acha que não é para você. Então eu costumo dizer que o meu papel antes de levar a oportunidade é levar possibilidades, para que as pessoas possam ver que existe e possam falar: "Bom, se deu para ela, dá para mim também". E Você lembra, desculpa só te interromper, imagina. porque você foi falando sobre oportunidade e possibilidade. Uma das coisas mais, assim, emocionantes, conectando com esse assunto dos últimos tempos que eu lembrei agora, é quando a Maju Coutinho assumiu uma posição de apresentadora na televisão aberta e filmaram a reação das meninas pretas vendo a Maju O e cabelo. se vendo na É, televisão. é É isso. sobre isso que a gente fala, né, Roberta? Exatamente. É você ver que é possível, porque se você vê um ambiente que só é ocupado por pessoas muito diferentes de você, você fala: "Bom, lá não é para mim, lá não vão me aceitar". E isso não é verdade, né. Qualquer ambiente pode ser pra gente. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil, meu pai já tinha me avisado. É. Mas qualquer ambiente pode ser pra gente e deve ser pra gente, tem que ser pra gente. Então, pensando muito nos meus filhos, sabe, Rê, porque o que eu penso muito é assim: o que que eu quero para os meus filhos? Eu quero que eles sejam avaliados só pelo caráter e pela competência, e não pela cor da pele ou eventual a orientação sexual. Então, para isso, eu precisava trabalhar nesse sentido de tornar o caminho deles menos tortuoso do que foi o meu. E queria trazer um ponto do que você, em alguns momentos mencionou, que você não duvidou da sua possibilidade, porque o seu pai dizia que você não podia duvidar. Eu acho que o seu relato, ele é um exemplo muito concreto do que é um homem sem o viés do machismo, né. Olha o que o seu pai conseguiu fazer com você, com a sua carreira. Talvez se não fosse ele, você tivesse balançado em algum momento, mas olha o que ele plantou em você a ponto de você chegar até aqui. Olha a influência que ele foi capaz de ter na sua trajetória e o poder que isso tem, né. É Não é tão verdade, difícil assim é transformar essa verdade, história, né. é verdade, Rê. E assim, né, o meu pai nunca me disse que mulher não gostava de matemática. Ele nunca me disse que mulher não sabia lidar com dinheiro. Então,
eu nunca limitei as minhas crenças por isso, tanto que eu sou formada em matemática, sou mestre em modelagem matemática aplicada a finanças e fiz um MBA em finanças no INSPER. Então, assim, eu realmente não tive um viés implantado em mim, nem meu pai, nem a minha mãe, implantaram em mim que isso não era para mim, que isso não era para a mulher. Agora, o meu pai é um homem de outra geração. Obviamente, ele tinha vários vieses machistas, mas o curioso é que era com a minha mãe. Comigo, isso nunca aconteceu. Então, eu sempre fui muito incentivada, da mesma forma como o meu irmão, a seguir o caminho que eu escolhesse, mesmo que esse caminho fosse ocupado em geral por homens e brancos. Sim. E você comentou sobre obstáculos que você encontrou ao longo da sua trajetória, desde a questão do racismo na escola, e acredito que já ouvi algumas palestras suas em que você conta muitos casos que te aconteceram, até eu acho uma forma de inspiração para outras pessoas se sentirem abraçadas de certa maneira, né? Que você não consegue esquecer, assim, que te aconteceu e te marcou? Acredito que você tenha tentado superar cada um deles de alguma forma, uns mais, outros menos, mas tem algumas coisas que ficam pra gente, né. Nossa, Rê, que pergunta profunda, assim. Tem muitas coisas que ficam, né? Então, a humilhação fica. As humilhações que eu sofri ao longo da vida, elas ficaram, né? E uma coisa que hoje me marca muito é quando os meus filhos passam por essas situações. Isso para mim, hoje, é o que me tira do prumo, porque eu aprendi a lidar com isso, né, ao longo da minha vida, né, eu tenho 47 anos, eu não ia ficar sofrendo a vida inteira, né, então a gente precisa dar um rumo para isso. Mas quando os meus filhos estão nessa situação, aí eu não tenho inteligência emocional para lidar, assim, tanto que meu marido assume. Ele assume falar com a escola, porque eu fico louca, eu fico louca. Eu não consigo me conformar como é possível ainda hoje, em 2025, os meus filhos serem chamados de macaco na Nossa escola, senhora. né. E assim, com um já aconteceu 4 vezes, com o outro já aconteceu uma vez, então é uma coisa que acontece com recorrência. E aí, eu também acho que é bem interessante fazer uma outra pausa, que uma coisa que a gente ouve muito no Brasil é que o racismo não existe. O que existe é o classismo, que é uma questão social, que se for um preto rico não sofre racismo. Isso não é verdade. A gente vê o Vini Júnior, né? Sim. Eu não sou periférica e sofri tanto racismo, os meus filhos não são periféricos e sofrem muito racismo. Então, não é verdade que não há racismo no Brasil. E por que que é importante a gente entender isso? Porque a gente só trata a doença que a gente faz diagnóstico. Se não tiver diagnóstico, como é que a gente vai tratar? E o diagnóstico está aqui. E a gente não vai acabar com o racismo se só os negros se imbuírem dessa causa. A gente precisa dos aliados para que isso tudo possa mudar, para fazerem a diferença. Nossa, e como essa conversa é importante, né, desde a questão do letramento. Sabe Exato. que eu aprendi, eh, que não era pejorativo falar que uma pessoa negra é preta com você. Verdade. Ouvindo uma abordagem sua, não vou lembrar onde foi, mas eu acho que a gente, tem que estar toda hora aprendendo e se corrigindo, e eu acho que se corrigir é um grande caminho para evoluir nesse sentido. E eu aqui branca dentro de todo esse privilégio de raça que você estava comentando, uma vez eu ouvi você e eu lembro que alguém perguntou: "Tá, mas falar que a pessoa é preta, falar que a pessoa é negra", e você trouxe uma abordagem sobre isso, e eu parei de ter medo de falar, por estar ofendendo alguém, de uma causa que eu não conhecia. Então eu acho que tem uma questão aí que vai desde um letramento até a pessoa se autodeclarar apoiadora daquilo, porque aquilo é necessário, sabe. É uma questão, sei lá, de humanidade talvez. Exatamente, é exatamente isso, Rê. Às vezes a gente fica muito, sem coragem de falar de algo que a gente não conhece, por isso que estudar é importante. Até realmente para ser aliado, também precisa se letrar.
porque senão fica muito na dúvida do que falar, de como falar. Eu acho que isso é importantíssimo. E aqui dentro, você teve muitos aliados dentro do banco para você conseguir crescer? Muita gente te segurou na mão? Olha, Rê, eu tive e tenho muitos aliados, assim, muitos aliados. Eu costumo dizer que uma mulher preta, ela nunca chega sozinha onde ela chega. Atrás de mim tem muitas outras mulheres pretas que chegaram aqui junto comigo, que me trouxeram até aqui. Mulheres que tiveram que morrer, sangrar, chorar, chorar a morte de seus filhos, chorar seus filhos serem arrancados delas. Tantas coisas passaram para que hoje eu pudesse estar aqui. Então, eu nunca chego em nenhum lugar sozinha. Eu chego com mais milhares de mulheres pretas comigo que vieram antes de mim e me trouxeram até aqui. Olhando para o ambiente corporativo, eu sempre digo assim que eu tenho gratidão a muitas mulheres brancas que abriram as portas para mim. Algumas passaram por essa porta e seguraram, outras nem passaram, só abriram e seguraram. E a minha gratidão a elas é infinita, porque elas também me mostraram que podia. Elas também choraram comigo, elas também estavam ao meu lado, por mais que elas não entendessem as questões de raça, elas não sofressem na pele, elas me escutavam, elas estavam ali comigo. Então, isso foi importantíssimo. E muitos homens brancos também abriram as portas para mim e me deram oportunidades, confiaram em mim, confiaram no meu potencial para que hoje eu pudesse estar aqui. Então, de fato, eu tenho gratidão a muitas pessoas diferentes, sabe? Porque ninguém chega a nenhum lugar sozinho, né? E eu tive muita gente que me ajudou, sim. E quando você olha o recorte do mercado hoje, a gente tem ainda, uma base com mais equidade do que o topo da pirâmide, né. Isso vai de certa forma afunilando. E você falou muito sobre chegar com outras pessoas, mas você também acaba abrindo essa porta para muita gente. Essa porta que foi aberta para você, você também faz hoje esse papel, né. Como você vê essa caminhada? Houve uma evolução nos últimos anos, mas a gente ainda tem um chão grande pela frente, né, Roberta? Você definiu, é exatamente isso. Eu acho que a gente evoluiu muito. E é curioso, né, porque às vezes eu tô com as gerações mais jovens, e aí fica: "Meu Deus, a gente não evolui, a gente não anda, a gente precisa andar". E eu falo: "Gente, vocês não sabem de onde a gente saiu". Quando eu comecei a trabalhar, esse não era um tema. Falar de diversidade era uma afronta à meritocracia. Então, assim, ninguém falava sobre isso. Hoje eu acho que todo mundo já entendeu a importância, né? Todo mundo já entendeu, não só a importância social, quanto para os negócios. Então a gente evoluiu muito. A gente chegou lá? Não, e os números falam por si só. A gente não chegou lá. A gente está no meio da jornada? Estamos antes do meio da jornada, mas a gente andou tanto que não dá para desqualificar toda a evolução que a gente teve nos últimos anos. É verdade, tem razão. Agora, seu dia a dia, conta um pouquinho. A gente falou muito dessa questão de diversidade, essa questão de representatividade. Queria saber um pouco como é o dia a dia de uma diretora, no seu caso, onde você está ocupando. A gente conversou um pouco com as meninas que passaram aqui sobre isso, né, porque cada uma rotina diferente, né. Uma dizia que ela fazia 1000 coisas quando acordava, saía de casa comendo um ovo cozido para chegar a tempo no trabalho, aí outras mais a coisa mais devagar, mas cada uma do seu jeito, com a sua tentativa de manter também um equilíbrio emocional com o trabalho na rotina diária. Conta um pouquinho da sua. Ô Rê, a minha casa de manhã, ela é um pandemônio, porque eu tenho 2 filhos. E aí eu acordo mais velho, vou trocando mais novo, enquanto o meu marido está tomando banho, e aí o meu marido sai com eles para o trabalho. Aí eu vou me arrumar, faço um sanduíche e vou comendo no carro, entendeu? O Ah, meu sanduíche. Aí eu chego no banco e invariavelmente eu vou entrar numa reunião. sim.
Qual? Não sei. Assim, todo dia eu tenho uma reunião logo cedo, ou 8h30 ou 9 horas eu vou ter uma reunião. E o meu dia a dia, ele é muito composto por reuniões, né, Aumentou na pandemia isso? aumentou. Aumentou, percebo Sabe que por aumentou. quê? Eu acho que na pandemia, as reuniões ficaram mais curtas e mais reuniões. É. Então a gente tinha, sei lá, reuniões de 1 hora e tal, agora a gente tem várias de meia hora, né, que na verdade o virtual permite isso. Então mesmo aqui estando presencial, trabalhando presencial, ainda assim a gente faz muita reunião por vídeo, né, muita reunião com pessoas que estão home office ainda. Então essa comunicação se tornou mais rápida, né, também, do que você se deslocar e tal. Então são mais reuniões mais curtas, em geral, eu senti isso sim. E aí o meu dia começa, eu não tenho muito uma rotina, sabe, muito do que está acontecendo no momento, e sempre estão acontecendo as coisas no momento. E aí também muito das necessidades dos clientes, né. Quem é o meu cliente direto? São os gestores de fundos. Então, tanto a Itaú Asset, quanto outros 160 gestores do mercado, né. Esses são os clientes que o meu segmento atende diretamente. E esses gestores vão ter como clientes as pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, outros os cotistas. Então, o meu dia a dia também vai muito com eles ali, né, dependendo de como está o mercado, das necessidades que vem acontecendo, do cenário macro, vai depender muito disso. Mas é um dia a dia que costuma ser pesado, assim, é intenso, né, não é pesado, é intenso. É um dia a dia bastante intenso. E o que você faz para desligar dele, da intensidade daqueles dias super pesados? Bom, eu faço terapia, minha terapia fica super em dia, 1 vez por semana. Eu treino também, né, não porque eu adoro, mas porque eu já entendi que eu preciso para minha saúde. Eu faço massagem, que eu também Ah, eu gosto. adoro massagem. Adoro assistir série também. E eu tenho meus filhos, né, que eu estudo com eles, brinco com eles, né, tem muitas questões ali envolvendo um adolescente de 13 Uhum. anos, e eu tenho um filho neurodivergente, que é o João. O João tem TDAH, e isso também é um desafio, né, você lidar ali com uma criança que tem outras necessidades também. Então é bastante divertida, assim, minha vida. Adorei a definição do divertida. E você como investidora, o investimento entrou na sua vida desde muito cedo, né, você contou a experiência com seu pai, com o presente atrelado à alta da bolsa. Como é você investidora? Você mesma cuida, você delega? Aqui já passou todo mundo. Passou gente que trabalha ali na linha de frente, é conservadora, passou gente que atende e falou: "Não, eu transfiro a responsabilidade e da orientação para uma outra pessoa especialista". Teve gente que disse: "Não, eu gerencio o produto, então eu confio no meu gerenciamento e invisto no meu produto". E assim cada uma tem o seu olhar para o jeito diferente de investir, né. E você vai falando, eu consigo imaginar quem falou É? cada coisa. Depois você me Consigo. conta. É. Mas assim, o meu pai morreu muito cedo. O meu pai faleceu com 49 Nossa. anos, ele infartou, e a gente descobriu o meu pai quebrado. Então foi um choque, assim, além de perder, né, o meu melhor amigo tão cedo, eu tinha 22 anos, meu pai estava quebrado. E isso, Rê, me traz um trauma até hoje. Porque naquele momento, eu prometi que eu nunca mais ia passar por aquilo, sabe. Assim, aquela confusão e meu pai devendo dinheiro e a gente tendo que acertar. Então, eu guardo, sempre guardei, um pouquinho que fosse, o quanto desse, mas eu sempre guardei um pouquinho. E o que eu venho aprendendo, Rê, assim, ao longo do tempo, é que não é sobre quanto se ganha só, é também sobre quanto se gasta. Eu estou falando com as pessoas que não estão na linha da miséria. Quando a gente está falando com as pessoas que estão trabalhando para comer aquilo no dia, não tem como guardar.
E não dá para a gente dizer, não dá para a gente esquecer dessas pessoas que são grande parte da nossa população no Brasil. Então eu estou falando para as pessoas que estão acima da linha da miséria, a gente tem que pensar no quanto se gasta, para a gente poder guardar sempre um pouquinho. E assim foi indo. Então assim, quem cuida do dinheiro da minha família ali, né, eu, meu marido e tal, eu que cuido. Eu troco muito com o meu especialista, troco muito. Ele me oferece coisas, algumas eu digo que não, a maioria eu digo que sim. Aí eu provoco ele para outras coisas, então eu acho que tem uma conversa, um diálogo bem legal, assim, sabe, que me ajuda muito a pensar e a tomar as decisões. Eu sou uma pessoa mais conservadora, o meu estômago para perdas é pequeno. O meu não. O seu não? Ai, que Não. maravilha. Eu sou bem arrojada. Arrojada. Eu vejo aquele produto no vermelho há meses e fico olhando, que ele fica lá, caindo e eu tô ali na plateia esperando quando é que ele vai reagir. Ai, muito bom. Eu sou mais É, conservadora. Então, assim, eu tenho uma parcela de risco? Tenho, acho que é sim. importante, mas ter uma parcela de menos risco para mim, uma maior parcela de menos risco para mim, me traz um sono melhor, sabe. Uhum. Ai, que legal, que bom, bom conhecer um pouco desse lado também. Queria voltar um pouquinho para sua jornada dentro do banco, e você participa de alguns grupos bem interessantes ali de promoção da diversidade de gênero, né. Queria que você contasse um pouco isso pra gente, nessa linha de como é que a gente contribui dentro do ambiente corporativo para aumentar essa parcela, para aumentar esse equilíbrio, tanto falando da diversidade de gênero como da diversidade de raça também. Acho que eu te assisti no IELA já, aquele projeto, acho super legal. E assim, acho que tem várias frentes dentro da empresa que tentam fazer cada uma o seu papel, né. Essa série é uma ideia legal também da gente tentar, construir, ajudar mulheres a se inspirarem a não desistir também, né, quando querem trilhar esse caminho, um pouco daquela ideia de mudar aquela máxima que a mulher vai ter que se sentir 200% pronta para tentar uma oportunidade, né. Então, queria que você compartilhasse um pouco dessas frentes que você participa. Ô Rê, eu sou uma das líderes, né, eu estou na co-liderança do Blacks at Itaú, que é o nosso grupo de diversidade racial, do Itaú Unibanco como um todo, e sou cofundadora do IELA, que é o nosso grupo de gênero do Banco de Atacado. Então, o Itaú tem o Com Todos por Todas, que é o grupo de gênero do Itaú Unibanco como um todo, e a gente fez um recorte no Banco de Atacado. Por quê? Porque naquele momento quando a gente olhava a situação do banco, o banco tinha mais mulheres do que homens. Não em determinados cargos, obviamente não, mas no todo. E aí o que ia acontecendo? Conforme ia subindo o cargo, iam sendo menos mulheres. No banco de atacado, a gente tinha menos mulheres em todos os cargos, inclusive estagiária, era em todos os cargos. Então a gente achou que seria interessante fazer uma abordagem diferente, uma abordagem que a gente pudesse fomentar também a base, né. E aí nasceu o IELA. Então o IELA é um grupo muito interessante, assim, com mulheres muito interessantes, porque ali eu aprendo demais. A gente discute negócio, a gente discute questões de gênero, a gente tem uma rede de apoio. Então, alguém está precisando de alguma coisa, dá para ali você também vai encontrar apoio, assim como no Blacks, né. A gente também acho que se apoia muito ali. E ter essa rede de apoio é muito importante para a saúde mental, para que você possa conversar com pessoas que vão entender do que você está falando, que vão te acolher, que vão te dar uma luz, né, que vão te dar uma mão. Isso é muito, legal. Então eu dedico ali parte do meu tempo a isso, né, é um trabalho voluntário, obviamente, dedico parte do meu tempo a isso, e para mim, me traz, assim, um um olhar de evolução, que eu vejo que as coisas vão andando,
no ambiente profissional, a gente vai vendo que as coisas vão mudando, a gente vai vendo essas mulheres da nova geração também, porque eu acho que isso também você falou uma coisa, né, e eu falei: "Gente, eu preciso, sim, I need to come clean aqui, eu preciso falar que, assim, eu tô longe de ser a pessoa que não tem a síndrome da impostora, tá. Eu lido com ela todo santo dia, eu e ela e eu. Então quando me perguntam: "Ai, como é que faz pra não ter mais a síndrome da impostora?" Eu falo: "Se você descobrir, você me conta, porque eu também não sei". Então, lidar com essa questão de: "Ai meu Deus, eu sou uma fraude, não sou uma fraude, faz sentido, não faz sentido, aceito ou não aceito o desafio", é uma coisa que diariamente eu lido com isso. E o que eu aprendi sobre mim, Rê, é que eu sou muito medrosa, eu sou medrosa. Então, não adiantaria eu esperar o meu medo passar para dizer sim, porque ele não vai passar. Então o que que eu faço? Eu falo sim. E depois eu passo mal, eu tenho vontade de não levantar da cama para encarar e tal, mas eu já falei sim, eu sou muito comprometida, eu vou ter que fazer. E em geral dá tudo certo, né, graças a Deus. O negócio costuma fluir. Então, eu lido muito com essas questões que a maioria das mulheres lida, a maioria dos negros lida, então a mulher negra lida demais com isso. O quanto você é otimista com o mercado que os seus filhos vão encontrar quando chegar na vez deles? O Rê, eu sou bem otimista. Assim, acho que a gente vai ter encontrado uma equidade? Acho que não. Acho que eles vão ter bastante obstáculos ainda? Acho que sim. Mas acho que vai ser muito melhor do que foi para mim. Porque eu vejo que na escola eles já sofrem muito menos racismo do que eu sofri, mas ainda sofrem, né? A gente ainda tem que ter essa conversa. Então, se eu acho que eles não vão precisar mais ter essa conversa, eu duvido. Mas eu acho que as coisas vão estar bem melhores. Então, assim, de fato, eu sou bem otimista. Que legal. Você falou que você tem impostora que anda perto de você. Você já pensou em apelidar a sua impostora? A gente usa Não! muito essa técnica. Eu, as meninas ali da área de comunicação, a gente é um povo bem criativo, né, Roberta? E a gente sempre brinca que quando a gente apelida a impostora, a gente dá um nome, tem uma estagiária que desenhou até uma cara para a impostora dela, a gente tira aquela figura do nosso perfil, né? Ela é uma terceira pessoa ali. Então, apelidar às vezes ajuda a entender quem tá falando com quem naquele momento, né? Adorei! Te dou essa dica, Eu é bem adorei! interessante. Vou usar. Mas quando você fala que você tem uma impostora, você consegue chutar ela para longe, olhar para trás e pensar, nossa, eu sou, não vou usar palavrão aqui que não dá, né? Mas você me entendeu. Olhar sua trajetória, olhar para trás, de onde você veio, o caminho que você percorreu, os obstáculos que você superou e contornou, todas as questões tristes e difíceis que aconteceram e pensar, nossa, que bem que eu fiz, assim, que vitoriosa que eu sou. Eu consigo, Rê, assim, ela anda ali lado a lado comigo, né, ela me dá um trabalho, sabe, essa impostora. Mas, ela não me paralisa. Eu acho que isso é importante, sabe. Eu não me deixo paralisar por ela. Foi uma coisa que eu decidi pra mim, que eu não ia me deixar paralisar. Então eu não deixo, eu sigo, sabe, eu sigo o meu caminho. Ai, que legal, Roberta, que legal ter você aqui, que legal te ouvir, falar desse assunto tão importante quando a gente faz uma série voltada para mulheres que estão aí trilhando a sua própria carreira. A gente precisa, né, falar de diversidade, a gente precisa falar de representatividade e eu tinha uma expectativa que seria muito legal te ouvir nesse episódio, mas fiquei muito feliz da gente ter conseguido encaixar a sua presença aqui. Queria te desejar muito mais sucesso ainda, que você apelide a sua impostora e chute ela para muito longe, porque a gente tem muito a aprender com você ainda aqui nessa trajetória desse mundo corporativo, tem tantos desafios, tantas coisas para a gente conquistar, então obrigada de verdade. Rê, foi um prazer, querida, Foi um meu. super prazer estar aqui, obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. E espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, desse episódio, que encerra essa temporada de Investindo com Elas, os caminhos para seus investimentos. Foi um prazer ter tido a companhia de vocês até aqui. Para quem não assistiu todos, fica o convite, essa playlist está inteirinha no YouTube do Ion, então aproveitem esse conteúdo e espero que seja inspirador para vocês também. Até uma próxima!